Vamos agora falar sobre o uso prático do oráculo. Recomendo que assista ao vídeo anterior, que está no card, em que explico o que é um oráculo, alguns de seus tipos, e até mesmo religiões que pensam não fazer uso, mas utilizam sim. O exemplo que vou usar é o famoso livro de Jonas, presente no Antigo Testamento. É um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, podendo ser lido tranquilamente caso se tenha Bíblia em casa. Deus passa uma mensagem a Jonas, que deve repassar aos habitantes de Nínive, no atual Iraque. Nela, o divino mostra a reprovação dos atos de seus moradores. Aqui já temos uma lição importante. Deus não fala o que se quer ouvir, mas sim o necessário. Nos tempos em que frequentava a igreja, havia a lenda de que, se alguém profetizasse algo que tivesse palavras duras, se devia mandar calar, pois não eram de Deus, mas do demônio. Pois é. As mensagens do Senhor, que normalmente remetem ao futuro do receptor final, informam que, se ele continuar a viver da maneira que está levando a vida até aquele momento, terá como resultado seu conteúdo. Se Deus, espontaneamente, mandou Jonas alertar os ninivitas seu desagrado, é porque a coisa estava muito feia. Quando se decide virar oraculista, ou seja, porta-voz de Deus, consequentemente assumiu que em todas as circunstâncias deve repassar a mensagem, seja ela boa ou não. Se pode reformular de forma que seja agradável, precisando se esforçar bastante, mas sempre a essência original da mensagem deve ser passada. Foi assim com Jonas e outros profetas bíblicos. Embora tenha acabado de dizer a missão assumida ao se tornar oraculista, este pode escolher recusar a mensagem recebida, como também a pessoa a quem ela está destinada não aceitar. Com isso, tanto o oraculista como quem ouviu dele podem pedir uma nova mensagem. Em alusão ao livro bíblico, a recusa é como a partida de Jonas, não para Nínive, mas para Tarsis. Ele não quer passar a mensagem transmitida, e age de modo que as coisas sejam diferentes para ele. No caso do destinatário da história, Nínive, que outro avise. Para ter uma ideia do quanto Jonas não queria ser o oraculista nessa situação, dei uma pesquisada na distância entre os locais citados. Quando recebeu o recado de Deus, não foi indicado onde estava. A primeira referência feita sobre sua localidade é quando se dirige a Jope, que hoje é chamado de Jafá, em Tel Aviv, Israel. De Jope a Nínive, a pé, seriam 1.134 quilômetros à direita. No caso de Tarsis, não se sabe sua localização. Há materiais dizendo que seria a cidade de Cartago, na Tunísia, e isso daria 3.502 quilômetros a pé seguindo à esquerda. E tem outros que referenciam Tarsis como Sevilha, na Espanha, que dá incríveis 5.033 quilômetros a pé pela esquerda. Ou seja, ele não queria mesmo ir para Nínive. E é aí que entra a parte legal da história. Quem pratica alguma arte oracular e já fez ou recebeu essa recusa, refazendo os procedimentos para ter uma nova mensagem, mais favorável, sabe que coisas absurdas e improváveis acontecem. E o resultado negado se repete integralmente. Se ela é muito importante, precisa ser repassada de qualquer maneira, e não adianta continuar a recusar, pois continuará a se repetir até que haja aceitação. No caso de quem se endereça, pode até trocar de oraculista que o resultado será o mesmo. E isso pode salvar a vida. Sobre isso,
Há um episódio da quarta temporada do seriado Charmed em que mostra várias tiragens de tarô realizadas por Paige sobre o relacionamento de sua irmã Phoebe com Cole. Tanto Phoebe como Piper se recusam a acreditar. Mais tarde se saberia que ele era o demônio Beltazor. Se você assistiu ao vídeo O Mensageiro e a Mensagem, que também está aqui no card, sabe que a responsabilidade da reação é sempre do receptor. E aí está a chave da mensagem do oráculo se concretizar ou não. Jonas, finalmente, passou a mensagem de Deus à cidade de Nínive, que poderia aceitar ou recusar. Como está escrito, os habitantes reconheceram que suas condutas levariam ao fim da cidade, e assim a profecia não se cumpriu. Se deve notar que não há qualquer mensagem de Deus passada a Jonas para que mudassem o comportamento a fim de salvá-los. Os próprios ninivitas perceberam isso, e alteraram o futuro. E essa é a resposta para aqueles que dizem que as artes divinatórias não funcionam. Na verdade, elas sempre funcionam, desde que os oraculistas sejam pessoas com vida espiritual ao menos razoável, já que há, infelizmente, alguns oportunistas atuando, como em qualquer área. Entretanto, uma mudança de postura do destinatário perante a vida pode alterar o rumo dos acontecimentos, como nesta história bíblica.